paz esteja com todos. Amém. Amém. Eu vou dar os recados de hoje. Todos os domingos, 9h30 da manhã, nós temos o culto de celebração. Todos os domingos também, após o culto, nós temos o Eros no Alvo, exceto no domingo de ceia. De terças-feiras, nós temos os cultos de oração. Terça de manhã, às 8h30. E terça-feira à noite, também 8h30, né? Às terça-noite. 8, desculpa. Então, de manhã, 8h30, à noite, 8 horas. 20 horas, né? E todas as quintas, às 20 horas, nós temos o nosso culto também presencial, tá? De sábado, nós temos o jejum do Chosen, que é às 8 horas da manhã. Então, venham participar. Eu convido todos vocês que não participam a vir participar, porque esse culto de jejum é maravilhoso. E Deus tem falado grandemente ao coração de cada um. Amém? Então, venham buscar enquanto se pode achar, tá? Então, não deixe de congregar, porque a igreja continua em movimento e, para a honra e glória de Deus, nós precisamos nos mover, sair do comodismo e buscar o Senhor. Amém? Vou falar também dos eventos. Dia 15, 10 horas da noite, às 22 horas, tem a Vigília dos Homens, tá? É um sábado que vem, aliás, às 22 horas. Dia 29, às 20 horas, tem o culto Eros. Então, é voltado para os jovens, mas todos vocês estão convidados, tá? Venham participar, porque sempre é uma bênção esse culto do Eros. E dia 31, às 9 horas da noite, nós teremos a ação social, tá? A gente vai sair daqui da igreja às 9 da noite, mas quem quiser participar, seja para preparar o alimento, seja para ajudar a separar as roupas, as coisas, pode vir aqui na igreja. A partir das 4h30 as mulheres estão aqui. E às 9 horas, 21 horas, a gente sai para ir para a rua, tá? Então eu incentivo você a participar, porque é um ministério maravilhoso. Deus tem nos levantado para esse ministério e tem sido grande bênção. Amém? Então, esses são os recados que eu tinha para dar. Então, participem, porque a igreja continua ativa e é muito importante você participar. O papel de cada um aqui precisa ser cumprido, né? Deus tem chamado para a gente despertar, então desperte, porque Deus tem algo para fazer. Amém? E Ele conta com você. Agora eu gostaria que você separasse a sua oferta. Eu vou abrir aqui num versículo para ler. Separe aí sua oferta, seu dízimo. Você que está em casa, pode dizimar pelo QR Code ou pelo Pix, que vai aparecer aí na tela. Aí eu vou ler aqui Salmos 145, do 17 ao 19. Quem quiser abrir, pode abrir, senão eu vou ler aqui, tá? O Senhor é justo em todos os seus planos e mostra o seu amor fiel em tudo o que faz. Ele se aproxima de todos os que pedem a sua ajuda, que clamam por ele com um coração sincero. Ele atende aos pedidos daqueles que amam e obedecem às suas leis. Ouve as orações e salva quem pede ajuda. Então, coloca tudo nas mãos do Senhor e confia, porque Deus vai agir na sua vida. Amém? Se você estiver passando por algum momento difícil, alguma dificuldade, creia que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle da sua vida. Amém? Mas simplesmente coloque nas mãos dele e creia. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, reunidos na Tua presença, Senhor. Vem de encontro, Pai, ao coração de cada um dos meus irmãos, Senhor. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que estão assistindo, Pai. Coloca as Tuas mãos, Pai. Se porventura alguém estiver passando dificuldade, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor. Oh, Pai, vem com a Tua provisão, Senhor. Abre portas de emprego e abençoa meus irmãos, Senhor. Nós declaramos o Seu poder, a Sua graça, a Sua glória sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Pode trazer sua oferta até o altar. Para não se estender, eu já vou apresentar a pregadora desta noite. Recebam, para a honra e glória de Deus, a nossa pastora Eli. Faz isso! Nossa irmã Eli, que tem sido
Deus abençoe. Amém. Pastora, eu me conta dela, hein, gente? Paz do Senhor para todos que estão aqui, para os que estão em casa, paz para os que estão perto e paz para os que estão longe, né? Diz a palavra do Senhor. Amém? Nós estamos aqui discorrendo deste tema, que é um tema muito bom de se estudar, porque ele agrega muito na nossa fé. Agrega muito, dá assim uma base muito boa para a nossa fé, apesar de parecer que é uma coisa repetitiva, né? Mas não é. É muito agregador esse tema que nós estamos estudando, que são a Reforma Protestante de Martim Lutero, né? Nós estamos vendo 5 solas, né? Mas ele colocou 95 solas, né? 95 teses, para que as pessoas entendessem o valor, né, do Evangelho, o valor da palavra, que até então, naquele tempo, as pessoas não conheciam. Amém? E através deste homem, e de outros também, que eles são menos citados, né? Quem mais conhece são os historiadores, aqueles que vão a fundo mesmo na palavra, mas ele foi o que mais se destacou, porque ele foi a fundo, ele não desistiu, ele não começou e não se amedrontou com as ameaças, né, com tudo que ele passou. Depois que o Ederson falou na quinta-feira passada, eu fui ver o filme, realmente é um filme maravilhoso. Quem não viu, quem não teve a curiosidade de ver, vai ver, porque é um filme maravilhoso. Martim Lutero. Amém? Amém. E ele estava ali naquela opressão, digamos assim, naquela época, porque a igreja tinha passado por um domínio, né? A igreja ela estava num domínio de Roma, por isso que a gente conhece a igreja católica como igreja romana, né? Apostólica romana, é assim, né? Se eu não me engano é assim, apostólica romana, porque veio desde aquela época, né? Do domínio de Roma. E eles não tinham, né? As pessoas não tinham a liberdade de aprender o Evangelho, né? Elas tinham a liberdade somente de aceitar aquilo que as autoridades colocavam sobre a vida delas, né? Para ganhar salvação, tinha que as chamadas indulgências, né? Que eram as ofertas, as declarações de fé que eles faziam diante dos sacerdotes, os papas, os magistrados daquela época, né? Então, eles tinham isso, era um jugo na vida deles. Era um jugo. Quando você vê o filme, você parece que está ali, naquela história. Parece que você está vendo a Bíblia se cumprir ali naquela história. É muito impactante o filme, porque você vê como que eram as coisas, né? Eles eram... E era a minoria, né? Era a minoria, não, digamos assim, a pobreza, né? Aqueles que buscavam salvação, que buscavam cura, mas não conheciam. De onde vinha essa salvação? De onde vinha essa cura? Dos pagamentos. Então eles compravam, né, naquela época eles compravam. E foi fácil para ele se libertar daquele processo todo e fazer com que as pessoas conhecessem a palavra? Não foi fácil. Ele sofreu, não foi assim rapidinho como é no filme, como a gente lê nos livros, né? Ele sofreu, ele lutou contra um sistema. Ele lutou contra o sistema, então não foi fácil para ele não, né? Assim como não é fácil para ninguém que se levanta contra um sistema de opressão, né? Mas para ele não foi fácil, só que ele preparou as 95 teses, e as teses são assim, né? Quem já estudou, já fez faculdade sabe, né? Que você prepara um documento, um estudo e vai debater com alguém, vai provar que aquilo que você está falando está certo, né? Então, ele preparou essas teses e tudo aquilo que ele foi, o conhecimento dele se abriu através do Espírito Santo, o Espírito Santo abriu o entendimento dele, ele preparou todo aquele documento e ele convidou, né, não diz, nem no filme, nem eu procurei em alguns lugares, não dizem, mas eu creio que foi assim, ele chamou os magistrados, as pessoas que estavam acima dele, para mostrar, para debater aquilo ali que ele estava falando, que aquilo ali era certo. Só que ninguém foi. O que ele fez? Pegou aquelas teses e colou na porta. Colou na porta. Foi o jeito mais fácil que ele achou das pessoas chegarem
até a verdade. E as pessoas que conheciam, né, a letra, que sabiam ler, começaram a ler aquilo. Né? Alguns tentaram tirar lá da porta, mas as pessoas falaram, não, o padre Martim quer que a gente veja isso. E eles começaram a ler, e foi dessa maneira que a palavra foi se abrindo aos corações até chegar em nós. Foi fácil? Não foi. Porque não foi todo mundo que aceitou. Porque se todo mundo aceitasse, nós não tínhamos essa divisão de igreja. Até ontem mesmo foi um dia que as pessoas foram pagar indulgências. Subiram as escadarias, da mesma maneira que acontecia naquela época. Se acontece hoje ainda. E você fala, mas por quê que acontece hoje ainda? Se está tudo aí, né? Mas nós temos o nosso coração, né, arraigado em nós ainda, os costumes, né? As pessoas têm os costumes de ainda delegar para alguém a autoridade espiritual da vida dela. Então ela aceita aquilo que a pessoa está falando. Né? Você chega lá e fala para ela que aquilo não é verdade, porque você sabe a verdade, ela vai contra você. Ela prefere subir as escadarias, né, com uma vela de 1 metro ou do tamanho da graça que ela alcançou. Ela prefere aquilo ainda, porque ela crê no que aquelas pessoas, as autoridades que são sobre a vida dela falam. O coração dela ainda não se abriu para a verdade. E por isso que a gente tem visto isso. Os costumes ainda vieram com as pessoas, porque não foi todo mundo que aceitou. E como não é todo mundo que aceita a verdade hoje em dia, mesmo no meio cristão, no meio evangélico, no meio protestante, não é todo mundo que aceita. Porque as pessoas estão acostumadas a delegar a autoridade espiritual da sua vida a outras pessoas. O que a irmãzinha do coque fala está certo, o que a fulana fala está certo, né? As pessoas, igual, em Coríntios diz lá, né? Tem uma história em Coríntios, todas atrás de usar véu. Alguém pegou aquele texto, fez como lei na sua igreja, pregou para a pessoa aquele texto e falou, aqui as pessoas usarão véus, as mulheres usarão véus. Você lê a história, você sabe por que dessa história de véu, né? Mas eles não. Eles delegaram essa autoridade de alguém dizer para eles o que está certo ou o que está errado e seguiram, aceitaram aquilo. Né? E outras coisas mais, outros ensinamentos que a gente vê de mulher que não pode se depilar, mulher que não pode usar desodorante. Isso, mulher, aquilo, geralmente cai em cima das mulheres, né? Porque geralmente são as mulheres que se levantam para pregar, para falar a verdade. As mulheres, por essa facilidade que as mulheres têm de comunicação, né? Não é de língua grande, não, é de comunicação. Então elas vão mais rápido, elas pegam mais rápido, elas se dispõem mais rápido. Não que os homens não aprendam, sim, os homens são sábios, né? Mas as mulheres elas se dispõem a ir mais rápido, né? Então por isso que as mulheres sofrem, até nos dias de hoje as mulheres sofrem com os costumes, né? Com os costumes das igrejas. As autoridades ainda continuam levando a mulher ali, ó, não pode isso, não pode aquilo. Mas e por quê? Porque as mulheres continuam delegando ainda, né, a outros a liberdade de conhecer a palavra. Nós temos liberdade em Jesus de conhecer a palavra. Né? O versículo, a frase que despertou o coração de Martim Lutero foi: o justo viverá pela fé. E em Romanos 1,17 diz assim, eu vou ler, porque eu vou ler bastante hoje, então vocês vão só prestando atenção. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Como está escrito? Está escrito aonde? Você vai falar, está escrito na palavra de Deus. Mas todo o Novo Testamento, ele cita o Antigo Testamento. Todo. Ali Jesus, quando ele caminhava com os discípulos pelo caminho de Emaús, se eu não me engano, Emaús, ele foi conversando com eles, ele foi citando os profetas. Né? O Novo Testamento, ele é todo baseado. Onde está escrito? Está escrito lá em Abacuque 2,4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, quando Paulo vai ensinar isso para os romanos,
para os hebreus, para os Gálatas, porque esse versículo se repete nessas 3 cartas, ele está citando as Escrituras, porque era essa Escritura. O povo naquela época, eles liam o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Era essa a Bíblia que eles tinham, não era a nossa Bíblia com o Novo Testamento. Eles estavam vivendo o Novo Testamento naquela época. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi ao céu, é que começou, ainda levou um tempo. Eles viveram uma época, pregaram o Evangelho, né? Fundamentaram a igreja para depois começar a escrever o Novo Testamento. Então, eles liam o Antigo Testamento. A Bíblia era o Antigo Testamento, a Torá era o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica que se fala, né? Quando você ouve falar de Torá, e é uma coisa assim, não parece que é meio pecado? Mas não é. Você fala, o Torá, não, vamos ler o Torá. Não, é pecado ler o Torá. Parece que é uma coisa assim meio mística, né? Mas não é. Torá era a Bíblia que eles liam, era a palavra que eles conheciam. Por isso que eles citavam tantos profetas, porque era a palavra que eles conheciam. Né? Só que depois Jesus trouxe, né? Jesus morreu na cruz, nos justificou, porque nós somos justos, justificados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz. Jesus, ele nos olha através do sangue de Cristo, né? Ele levou sobre si os nossos pecados. Amém? E quando ele diz que está escrito, é porque está escrito lá atrás. Então nós devemos nos atentar a isso. Quando a gente está estudando um texto da Escritura, a gente tem que pegar aquele texto e fazer algumas perguntas. Quem está escrevendo? Para quem que ele está escrevendo? Por que ele está escrevendo? Aí a gente vai descobrir algumas coisas que a gente não sabe lendo só o versículo. Se vocês forem ler a história de Abacuque, vocês vão entender por que ele diz que lá em Abacuque o justo viverá pela fé. Tá? Ele estava trazendo uma profecia para o povo, só que ele queria passar uma confiança que aqueles que criam em Deus naquela época viveriam, não morreriam. Né? Então ele estava trazendo ali uma profecia do que o justo ia permanecer, não ia morrer junto com o povo. Amém? Então é isso que a gente tem que fazer. Se levantar contra os ensinamentos errados. Eu até estava já com tudo pronto, aí me veio uma coisa assim na cabeça. Eu falei, pera, eu vou escrever para falar para a igreja. Imagine se o Ederson chega aqui, eu trouxe até o versículo escrito. O Ederson chega aqui e fala assim, gente, eu estava lendo a Bíblia, lá em Levítico, e o Senhor me deu uma revelação. Porque a gente vive muito disso, né? O Senhor deu uma revelação, o Senhor me deu uma revelação. Aí ele fala assim, a partir de domingo, nós vamos ungir o pé direito de todo mundo. Algumas pessoas vão achar estranho. Aí depois vai falar, mas fulano vai, também vou, né? Aí ele falou que é uma revelação, né? A gente não pode ir contra uma revelação. Porque lá em Levítico 14, 17, está escrito assim, ó. O sacerdote porá óleo da palma da sua mão, nos mesmos lugares em que põe o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita, daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então ele leu esse versículo, falou que Deus teve uma revelação e já falou para a igreja, ó, domingo vocês preparem aí os diáconos, as diaconisas, vocês vão lá na porta que nós vamos ungir o pé direito de todo mundo, porque eu tive uma revelação lá em Levítico 14, 17. Ninguém vai atrás olhar o que está escrito, por que foi feito, ninguém, nós não temos esse costume, gente. Nós temos o costume de aceitar o que aquele... Por quê? Porque a gente confia no Ederson, o Ederson é uma pessoa usada, uma pessoa que estuda, uma pessoa que vai, que busca. Nós não vamos achar que ele está falando alguma coisa errada, nós vamos achar que realmente ele achou um tesouro ali escondido na palavra e é que é para a gente fazer. O que acontece? Naquele domingo ele unge, todo mundo aceita, ele unge, e vem aqui uma palavra poderosa, o Espírito Santo age na vida de todo mundo e tem um mover, todo mundo vai achar que foi por causa do pé, do dedo do pé direito que foi ungido. Vai sair espalhando para as pessoas coisa, porque foi curado, porque eu recebi algo, e porque eu estava desempregado, e no mesmo dia, e na segunda-feira já me ligaram, mas não é, a pessoa já estava orando, o Senhor já estava agindo, só foi uma coincidência, mas ninguém vai acreditar. Daqui a pouco a nossa igreja vai estar conhecida como Rio de Vida do Pé Direito. Mas não é assim que acontece, gente?
A gente ri, mas é assim que acontece. Nós não abrimos o nosso coração para conhecer a verdade. A gente continua acreditando, nós continuamos pagando as indulgências que nos cobram para conseguir aquilo que a Bíblia nos dá de graça. Amém? Então é muito interessante isso. Eu estava pensando e falei, por que as pessoas continuam obedecendo ali o cabresto, né? Continuam debaixo de jugo pesado, porque às vezes é pesado para as pessoas cumprirem aquilo, mas elas continuam cumprindo. Né? O que a gente vê? Só que hoje as indulgências são pagas muitas vezes para conseguir algo maior. O desejo de ter, continua pagando as indulgências. A gente vê aí nessas igrejas em destaque que as pessoas pagam o que não tem para conseguir algo maior. Não é? Para conseguir um bem maior. Vende, tem gente que até processa a igreja depois porque não conseguiu aquilo que queria, vai lá e processa a igreja porque vendeu a casa, porque prometeram para ela que se ela vendesse a casa e desse tudo no altar, ela ia conseguir algo maior. Depois ela não consegue, ela vai e processa a igreja. Tantos casos assim, não é? Mas por quê? Porque não viu, não foi lá e olhou na palavra. Mas o que o Senhor está falando sobre isso? Né? Porque a Bíblia, quando fala para você dar uma oferta, ela fala, dê aquilo conforme o seu coração e dê com alegria, não com peso. Né? Porque às vezes você tira aquela oferta sabendo que vai te fazer falta. Não é com alegria, mas é com intenção de conseguir alguma coisa. Como muitas pessoas viciadas em jogos de loteria, tiram da boca do filho, tira de alguma coisa que vai comprar e vai lá e faz o jogo. Aí a gente critica falando que essas pessoas são erradas, são pecadoras, mas a gente começa, dentro do Evangelho, onde nós temos a luz da palavra, a gente faz a mesma coisa, só que querendo comprar bênção. Não é interessante a gente pensar nisso? Pensar que um homem lá atrás sofreu, né, para trazer a luz da palavra para nós, e nós continuamos nos colocando debaixo de um jugo de escravidão. É muito interessante ler isso, pensar nisso. Amém? Amém. E diz assim, no livro que eu fui buscar e pesquisar, a Bíblia não necessita e jamais necessitará de acréscimos ou correções. Ela é completa, perfeita em si mesma. Amém? E a Bíblia, ela se completa. Não tem um texto que vá assim jogado ao léu dentro da palavra. Não tem. Ela é coerente naquilo que fala. Não sei se vocês já ouviram, sempre que acontece um desastre, alguém cita um Nostradamus. Acho que vocês já ouviram falar isso, né? Sempre que acontece, Nostradamus disse isso, Nostradamus disse aquilo. Mas o que ele disse já estava na palavra, ó. Né? E os historiadores que pesquisam, os textos deles são tudo sem sentido, não tem coerência. Mas se deu uma catástrofe lá e lá está escrito no livro dele alguma coisa parecida, as pessoas dão mais atenção àquilo lá, né, do que olhar para a palavra e ver que essas coisas vão acontecer mesmo. Não tem novidade para nós. Pode a sensitiva isso falar, a sensitiva aquilo falar, a gente já sabe que essas coisas vão acontecer, não vão ser fáceis. Então não precisa você viu? Você viu? O diabo está usando fulano, está fazendo isso. Não, a gente sabe que essas coisas vão acontecer. Né? Nós temos que ter sabedoria. Deixar a palavra entrar e a luz da palavra, assim como aconteceu com Martinho Lutero lá em 1517, continue acontecendo nas nossas vidas hoje. Né? Não estou conseguindo ir à igreja, não estou conseguindo alguma coisa, né? Não estou conseguindo. Leia a palavra. Leia a palavra, porque a palavra... O Martinho Lutero estava trancado lá no convento. Quando ele foi... O mentor dele mandou ele para estudar, ele não tinha lido nem o Novo Testamento ainda. Ele não conhecia, porque era proibido. Creio eu que era proibido eles terem acesso à palavra. Né? Mas como o mentor dele já via nele algo diferente, pegou e mandou ele para estudar, para ter mais conhecimento. Aí foi que... a coisa explodiu na vida dele. Né? E a gente tem visto isso também. Pessoas que, de repente, a palavra floresce na vida dela. Não sei se aconteceu com vocês. Você está lendo uma palavra e você sentir que o Espírito Santo está ali com você.
que a palavra fica tão diferente, a palavra fica tão profunda em você, que você fala, que palavra é essa? Né? É muito interessante. Apesar de a nossa mente não conseguir gravar todas as coisas como a gente queria. Esse dia eu tive uma experiência que eu falei, por que eu não comecei lá atrás, né? Porque a gente vai aprendendo pelo menos eu assim, isolados, como eu já falei, pega aquele versículo, explana aquele versículo, ensina sobre aquele versículo e não vai atrás buscar. Quando você pega e lê um texto inteiro, às vezes você não consegue gravar a ideia principal daquele texto. Eu levantei, eu li Lucas 9, né, que é a passagem lá da parábola do fermento, né, tal. Levantei tudo, saí para a rua e voltei, e o testemunho de Jeová estava no portão de casa. Aí, eu lá, andando numa passos tartaruga para ver se eles iam embora. E eles esperaram. E de longe eu falei, não tem ninguém. Ela falou, agora tem. Aí eu entrei, ela falou, posso ler uma palavra para você e tal, e sei o quê. Eu falei assim, eu já li o meu texto de hoje. Ela falou, que texto você leu? Eu, Lucas 5. E eu não li Lucas 5, eu li Lucas 9. Aí ela falou, o que está escrito em Lucas 5? Eu não sabia que estava escrito Lucas 5, eu tinha lido Lucas 9. Então, já tem uma dificuldade mais. Então, eu falo até para os novos, começa agora. Porque quando for lá na frente, você já vai estar afiado na palavra, manejando bem a palavra. Porque tem uma hora que você sente necessidade de manejar bem a palavra. Faz falta manejar bem a palavra. Tem hora que você sofre. Graças a Deus, louvado seja Deus pelo celular. Porque a gente coloca a fé ali, vem a Bíblia inteira de fé. Você vai para onde você quiser. Né? Graças a Deus. Porque antes você tinha que pegar um dicionário bíblico, né? Uma concordância bíblica. Não sei nem se algumas pessoas aqui nem chegaram a pegar isso, mas concordância bíblica, aí você ia lá, né? Ainda tem na Bíblia embaixo a concordância bíblica. Se você quiser ver igual esse que eu falei para vocês, está lá em Abacuque, quando você lê o Romanos 1,17, lá embaixo vai estar Romanos 1,17 igual a Abacuque, tal. Isso é concordância bíblica. Então você vai lá saber onde está a passagem do que ele está falando. Só que pelo celular é bem mais fácil, né? Então, louvado seja Deus pelo celular, pela tecnologia, e que a gente saiba fazer o bom uso. Porque o que tem de porcaria também, não estou falando nem de porcaria mundana, não, estou falando de porcaria cristã mesmo, que se dizem, né? Cristã tem muita porcaria. A gente tem que saber, nessa hora aqui, a gente tem que saber separar o joio do trigo, porque senão a gente se confunde. A gente se confunde se a gente não falar, peraí, o que essa mulher está falando? O que esse homem está falando? Não é bem assim, né? Porque a cabeça da gente, nós somos tendenciosos, né? Nós temos a tendência de pegar aquilo ali que mais fala conosco e ir atrás. Amém? Estou falando rápido, está dando para entender, gente? Tá bem? E eu vou falar 5 para vocês de valorizar, né, a palavra de Deus, as Escrituras. O primeiro ponto é amar a palavra de Deus. Amém? Como palavra de Deus, a Bíblia tem a sua eficácia comprovada. Está em Hebreus 4,12. Mas para usufruirmos dela, precisamos observar alguns importantes deveres. E o primeiro deles é amar a palavra. Porque se a gente não amar a palavra, a gente não dá importância. Não dá mesmo. A gente vem para a igreja, leva a Bíblia, guarda ela lá fechada e não dá importância. Então, a gente tem que amar, acreditar. Amém? Ler a Bíblia diariamente. Outro dever é o de ler a Bíblia diariamente. Há cristãos que leem todo tipo de literatura, exceto a palavra de Deus. Né? Aqui ele conta até uma historinha, né, de uma irmã que tal. Eu acho que até o pastor já contou essa historinha. Uma irmã que perdeu seus óculos havia muitos anos. Aí um pastor foi à casa dela, ela foi pegar a Bíblia. Ao abrir a Bíblia, que alegria! Seus óculos estavam dentro dela. Né? Semelhantemente, existe cristão cujas Bíblias há muito tempo não são manuseadas. E a gente tem, realmente, é difícil. É uma leitura que, se a gente não lê por amor, por fé, a gente deixa de lado. Porque às vezes você já leu aquilo ali, já conheço essa passagem, não quero ler de novo não. A gente realmente não dá muita, né, importância. Dar ouvido à exposição da palavra. Prestar atenção no que o outro está falando. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Então a gente tem que dar atenção quando a pessoa está falando da palavra de Deus. Amém? O terceiro dever é ouvir a sua exposição. Quem ouve a palavra do Senhor obtém fé, como está em Romanos 10:17. Além de ter aumentado a sua capacidade de entender verdades espirituais. E o Espírito Santo não nos lembra apenas do que lemos ou estudamos, mas também do que ouvimos. Eu acho que acontece com todo mundo. Você fala, eu ouvi esses dias, o pastor falou isso, eu ouvi esses dias o Éder falou isso, o Lucas falou isso. Então o Espírito Santo nos lembra também daquilo que nós ouvimos. Nós devemos guardar a mensagem da palavra de Deus. Agora eu vou ler com vocês, porque eu achei esse versículo muito interessante, muito legal. É Apocalipse 3. Quero essa versão. Amém? Porque aqui diz que nesse versículo tem a tríplice bem-aventurança. Por isso que eu quero ler. Bem-aventurado aquele que lê. Então, é a primeira. Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia, e bem-aventurado que guardam, versículo 1:3, Apocalipse. Apocalipse 1:3. É a bem-aventurança tríplice nesse versículo, Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e bem-aventurado aquele que guarda o que está escrito, pois o tempo está próximo. Amém? Eu achei muito interessante essa bem-aventurança. E onde guardar a palavra de Deus? O salmista responde: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Nós temos que ler, guardar. É o cérebro, Então, nós temos que guardar na mente, inculcar na mente. E manejar bem a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15. Eu vou ler um texto para vocês. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Meus irmãos, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu numa plantação de espinhos que começaram a sufocá-lo. Tentando sair da incircuncisa situação, ele gastou todo o seu dinheiro até ficar pobre, a ponto de comer a comida dos porcos numa fazenda. Foi então que ele encontrou a rainha de Sabá, que lhe deu um prato de lentilhas, 100 talentos de ouro, vestidos brancos e um cavalo. Ao prosseguir viagem, seus cabelos se enroscaram numa árvore, e o homem ficou pendurado por muitos dias. Mas os corvos lhe trouxeram comida e água, de sorte que ele comeu 5.000 pães e 2 peixes. Uma noite, quando ainda estava suspenso, Dalila, sua mulher, chegou e sorrateiramente cortou seus cabelos. O homem caiu em pedregais escorregadios, mas levantou-se e andou. Então choveu 40 dias e 40 noites. E o homem escondeu-se numa caverna, onde se alimentou de gafanhotos e mel silvestre. Saindo, encontrou um servo chamado Zaqueu, que o convidou para jantar. Mas o homem desculpou-se, dizendo que não podia, porque havia comprado uma manada de porcos perdidos, como ovelhas sem pastor. Foi então que um leão faminto tragou os porcos. Mas Golias derrotou o leão com sua funda e mostrou ao homem o caminho que levava a Jericó. Ao aproximar-se das muralhas da cidade, ele viu Jezabel na janela, mas ao invés de ajudá-lo, ela riu. Indignado, o homem bradou em alta voz: lançai-a fora! E eles o lançaram fora 70 vezes 7. Dos fragmentos foram recolhidos 12 cestos e disseram: bem-aventurados pacificadores. Portanto, irmãos, reflitamos na ressurreição dos mortos, de quem será esta mulher? Tudo que eu falei aqui está na Bíblia.
Mas eu manejei bem a palavra? Vocês entenderam alguma coisa? Tudo misturado. Eu não manejei bem a palavra. É isso que esse versículo nos ensina. Manejar bem a palavra, saber daquilo que nós estamos falando. Não adianta, se eu falasse aqui todo empolgado e começasse, né? Então agora vocês vão receber. Se você não conhecesse isso daqui, eu tivesse falado para vocês, presta bem atenção, era só para vocês estar atentos, né? As pessoas iam começar a bater palma, ia começar a bradar, sem saber o que eu tinha falado. Né? Tá tudo, é bíblico isso daqui. Está na Bíblia, são histórias bíblicas, mas são tudo fora de contexto. Né? E versículo fora de contexto vira pretexto, né? Como dizem. A narrativa acima é um tanto exagerada, mas serve muito como introdução do sexto dever, né? Que é manejar bem a palavra. Amém? O que é isso? Saber expor os assuntos bíblicos de forma clara. Eu não preciso vir aqui e falar, eu vou falar isso porque eu tenho que falar 50 minutos. Não, se eu chegar aqui como, né, no começo e falar, irmãos, o justo viverá pela fé. Né? E eu falar, viverá pela fé porque ele vai ter paciência para passar pelas dificuldades. Viverá pela fé porque o Senhor vai tocar na vida dele. Viverá pela fé porque ele vai confiar que o Senhor vai fazer aquilo que ele precisa. Né? Se eu explicar dessa maneira este versículo, né, você vai entender. Agora, se eu falar esse emaranhado de coisas só para ganhar tempo, vocês não vão entender nada. Vão para casa, falam assim, a palavra foi abençoada? Ah, não sei, ela falou umas coisas estranhas lá, não entendi direito, mas amém, né? O final foi abençoado, o final as pessoas foram para frente, o Senhor derramou poder e tal. Porque muitas vezes a gente fica sentado aí, com uma pressa que a palavra cabe, não tem paciência para prestar atenção naquilo que o irmão está falando, porque a gente quer vir aqui para frente para receber poder, sem se atentar que o poder vem pela palavra. O poder vem pelas escrituras. As pessoas já saíram dessa igreja falando que iam embora daqui porque aqui não tinha mais unção. E a unção está na palavra. A unção está dentro daquilo que o Senhor traz para nós. É a palavra que revela o nosso coração. Se a palavra não conseguir entrar no nosso coração, penetrar, a palavra é a espada de 2 gumes. Se ela não conseguir penetrar e fazer as divisões que tem que fazer e colocar as coisas no lugar, não adianta. Pode descer fogo do céu. A sua vida não vai mudar, a minha vida não vai mudar, gente. Se a nossa mente não se abrir para a palavra de Deus, se nós não começarmos a dar valor para a palavra de Deus, vir para a igreja, se reunir. Não, mas eu não preciso ir para a igreja para ler a palavra de Deus. Claro que não. Não precisa. Não precisa, mas a Bíblia fala, a palavra de Deus, as Escrituras falam, né? Que no meio da união dos irmãos, Ele ordena a bênção. Por isso que nós temos que estar aqui. Não temos, nós queremos. Né? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente vive para Cristo, nós não temos que nada, nós queremos. Nós não temos que servir, nós queremos servir. Amém? A palavra diz isso. A palavra, ela nos justifica, porque somos justificados através do sangue de Cristo, e é o sangue de Cristo, né, que nos dá base para todas essas coisas. Amém? A Bíblia é imprescindível para quem deseja verdadeiramente conhecer a Deus e ser santo. Está em Hebreus 12, de 1 a 14. A Bíblia é uma janela na prisão deste mundo, através da qual podemos olhar para a eternidade. É a clareza que nós temos, é a Escritura, de que nós vamos chegar lá do outro lado. Importa, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e não adianta ninguém completar para você que você vai vencer também. Você vai lutar, você vai chegar lá, porque Ele venceu o mundo. Você não quer vencer o mundo, você quer sair deste mundo. Vencer o mundo para quê? Para ficar aqui? Né, para dizer, sou vitorioso, venci o mundo? Não, Ele venceu o mundo para te dar salvação. Por meio dele, Ele venceu o mundo para que você saiba que as aflições são temporárias. Amém? E Ele, quando Ele esteve aqui, Ele enfrentou a tentação do diabo citando as Escrituras. Isso está em Mateus 4. Ele repreendeu os fariseus citando as Escrituras. Está em João 5, do 39 a 40. Né?
2 Timóteo 3,16 diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O termo inspiração vem de 2 vocábulos gregos: theos, que é Deus, e pneutos, que é sopro, Deus soprando a palavra. Ele literalmente significa aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Deus escolheu alguns homens e soprou neles a sua palavra. Eles iam escrevendo e ele ia soprando. Por isso que quando a gente lê a palavra, entrando nela, ela entra em você. É o sopro de Deus, é o sopro do Espírito Santo entrando em você através da palavra. Porque ela está viva ali. Ah, é um papel, não. A hora que você começa a ler, ela toma sentido de vida. De vida, de sopro. O sopro de Deus não cessou até hoje. Ele começou lá no Jardim do Éden, soprando vida sobre o homem que ele havia criado. Foi para os homens que ele inspirou para escrever a palavra. Soprou a palavra. E a hora que nós abrimos essa palavra para ler a Escritura, ele sopra sobre nós aquela revelação maravilhosa. É uma revelação maravilhosa. Amém? Muitos ainda continuam tentando tirar isso de nós. Tirar isso das pessoas que não conhecem verdadeiramente a Deus, né? Mas nós temos que nos levantar, buscar essa sabedoria, pedir para Deus, nos reforma, Senhor. O que está precisando ser reformado? Né? O que nós colocaríamos ali na porta, de novo? Não é na nossa igreja. É na igreja do Senhor, é uma igreja só, uma igreja única. É o corpo, como eu já falei aqui. Né? Ah, vou colocar ali porque aqui está tudo errado. Não, é na igreja do Senhor. Quando há um povo sendo ensinado errado, são os nossos irmãos que estão sendo ensinados errados. Sofrendo. Nós temos que orar por eles, para o Senhor trazer clareza para a mente deles, porque é o corpo de Cristo. É a igreja do Senhor na terra. É a nação santa, é o sacerdócio real. Né? Não tem o povo separado de Deus, que a gente conhece, foi só Israel. Os gentios são um povo só. E nós somos gentios. Paulo era o apóstolo dos gentios. Os demais vieram pregar para os judeus. Paulo foi levantado para nos colocar no corpo de Cristo. Para pregar a palavra. Né? Ele foi usado para pregar para nós as Escrituras. A gente tem muito que a gente veja as pessoas fazendo errado. Nós não vamos nos corromper. Vamos buscar a verdade da Escritura, porque só ela que liberta. A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só ela que liberta. Amém? Então, se há no nosso coração, eu creio que há, né? Todo dia há algo para ser reformado, nós vamos pedir nessa noite para que o Senhor reforme a nossa vida. Dá clareza, tira todo impedimento, né? Da gente querer buscar a palavra, da gente estar ali, da gente querer ler a Escritura, tira todo o desânimo. Tem desânimo, eu sei que tem. Né? A gente começa a ler antes de dormir, dá sono. No outro dia você tenta lembrar o que você leu à noite, você não lembra mais. Aí você vai lá, volta, tudo de novo, lê. Vamos insistir, porque o Senhor é conosco. Amém? Glória a Deus. Quem está em casa, né? Eu peço a Deus que o Senhor tenha falado um pouquinho ao seu coração sobre isso, né? Sobre o movimento das Escrituras na nossa vida, o que ela faz nas nossas vidas quando a gente começa a abrir os nossos olhos para ela, abrir o nosso coração para ela. Né? E acreditar que aquilo que está ali é a verdade do Senhor para as nossas vidas, é o que Ele deixou escrito. E eu sei que o Senhor muda, que Ele transforma, né? E que nós possamos buscar juntos. Se há algum impedimento de você estar aqui, não tem problema, busca a palavra, que na hora o Senhor vai colocar tudo no lugar. Amém? O Senhor esteja em cada casa, em cada família, em todos aqueles que irão ver esse vídeo. Amém? E nós possamos orar.